Ouviremos agora a pergunta da jornalista Lisandra Paraguazu, da Reuters. Boa noite, presidente. Aqui do lado esquerdo. Presidente, os empresários brasileiros pediram um apoio da Alemanha para a entrada do Brasil na OCDE. Mas a posição do senhor Dr. Góes parece não ser tão entusiasta dessa participação. Eu queria saber qual é a posição do Brasil hoje, se vai manter essa ideia de entrar na OCDE. E para o chanceler Scholz, a Alemanha hoje anunciou a doação de 200 milhões de euros para o Brasil, não só para o Fundo Amazônia, para as outras ações ambientais. E a gente queria saber o que a Alemanha espera desse investimento no Brasil, se isso vai ter algum tipo de acompanhamento e onde vocês esperam ver retorno. Olha, primeiro, o Brasil é um país que tem vocação de participar de organizações multilaterais. Foi no nosso governo que a gente fortaleceu o Mercosul em detrimento da ALCA, foi no nosso governo que nós criamos a Unasul, foi no nosso governo que nós criamos a CELAC, foi no nosso governo que nós criamos o IBAS, que era um fórum que participava Brasil, África do Sul e Índia. Foi no nosso governo que nós criamos os BRICS, foi no nosso governo que nós criamos uma integração, uma reunião entre América do Sul e continente africano, e foi também no nosso governo que nós fizemos a primeira reunião entre os países árabes com os países da América do Sul. Obviamente que o Brasil tem interesse de participar da OCDE. O que nós queremos é saber qual é o papel do Brasil na OCDE. Qual é o papel do Brasil? Você não pode participar em qualquer organismo internacional sendo um cidadão menor, inferior, ou seja, como se você estivesse sendo observador. Nós temos que discutir. No meu primeiro mandato eu não tinha interesse de participar, várias vezes dissemos que não iam participar. Agora já fazem 12 anos que eu deixei o meu primeiro mandato. Nós estamos dispostos a discutir outra vez e saber quais são as condições de uma entrada de um país do tamanho do Brasil na OCDE. E de outro, até disse ao chanceler Olaf Scholz que eu estava propondo a criação, falei com o presidente Macron e falei com o chanceler Olaf Scholz, nós temos que criar um outro organismo, da mesma forma que nós criamos o G20, quando aconteceu a crise econômica de 2008, e o G20 foi criado para tentar resolver o problema da crise, nós queremos propor um G20 para discutir a questão do conflito, Rússia e Ucrânia. Não interessa para ninguém aquela guerra, não interessa para nenhum outro país. Eu nem sei se ela interessa mais para a Rússia ou se interessa para a Ucrânia, porque essas coisas de vez em quando acontecem assim, as pessoas começam, depois até querem parar, mas não sabem como parar. Ou seja, o Brasil está disposto a dar uma contribuição, acho que a China joga um papel importante, acho que a Índia pode jogar um papel importante, acho que a Indonésia pode jogar um papel importante, a gente tentar criar, a gente cria o clube, ecológico, e a gente cria o clube, das pessoas que vão querer construir a paz no planeta. Eu sei do esforço do chanceler, sei do trabalho que a Alemanha fez para tentar evitar essa guerra, não conseguiram, sei do trabalho que outros presidentes fizeram. Agora a guerra chegou numa situação, que acho que mesmo os dois países que estão em guerra estão preocupados. Quando é que isso vai terminar? Porque chega uma hora que ninguém quer ceder 1 milímetro. E chega uma hora que os interlocutores que estão participando também já não tem mais nada novo para criar. Não é possível, no século XXI, a gente está vendo uma guerra que a gente não sabe nem por que essa guerra existiu. Ou seja, uns dizem que é por causa da OTAN, outros dizem que é por causa da entrada na União Europeia, outros dizem que é por causa do terreno da Ucrânia que a Rússia quer ocupar. Então, é preciso ter alguém na mesa de negociação, e aí eu acho que os nossos amigos chineses têm um papel muito importante, muito importante. Eu, se for a março na China, como está previsto uma viagem,
Esse é um dos assuntos que eu quero conversar com o presidente Xi Jinping, sabe? Que está na hora da China colocar a mão na massa e tentar ajudar a encontrar a paz entre Rússia e Ucrânia. Tá? Só para dizer que eu gosto muito de instituição multilateral, gosto de participar, gosto de criar, e vamos discutir com a OCDE para ver o quanto é bom e o quanto o Brasil pode tirar proveito de passar da OCDE e quanto que o Brasil pode dedicar de esforço para fortalecer a OCDE. Perguntaram-me ou pediram-me para dizer algo sobre os apoios. Também no âmbito do ajuda ao desenvolvimento, por exemplo, para avançar, fazer avançar a proteção climática. Nós queremos apoiar, não nos cabe a nós dizer ao Brasil como agir, não, queremos ser parceiros para realmente atingir esses objetivos do Brasil. E são objetivos que estão de acordo com os nossos objetivos, parar a mudança climática, por exemplo, contribuir para termos um futuro melhor com avanço tecnológico. Já, por exemplo, quando se trata das transformações económicas, da utilização de hidrogênio verde, etc. Existem muitos aspectos. Essa complementariedade da cooperação leva a que, em conjunto, possamos ser fortes, porque estamos a caminhar pela mesma rua. Isso também no que diz respeito ao fim a essa guerra horrível da Rússia contra a Ucrânia. A Rússia não pode continuar como até aqui, deve compreender que fracassou, falhou com os seus objetivos e que para o futuro do mundo é muito importante que haja um passo que mostre que poderá haver negociações de paz e não pode contar com ficar com essas terras, esses territórios que conquistou. Ouviremos agora a pergunta do jornalista Michael Fischer, da DPA. Muito obrigado, Sr. Chanceler. Com a posse de Lula, houve a expectativa na Alemanha que realmente o desmatamento das florestas tropicais fosse travado. Hoje foram disponibilizados 200 milhões de euros da Alemanha para apoiar isso. Penso que será apenas um primeiro passo. Quais são os outros passos que imagina para apoiar o Presidente Lula nesses seus esforços? E uma pergunta também em relação ao que o Presidente Lula disse, também consegue imaginar o papel, ou em relação ao Olaf Scholz, consegue imaginar também o papel de mediador da China? Sr. Lula disse numa entrevista que o Presidente Zelensky é tão responsável pela guerra da Ucrânia como o Presidente russo Putin. Vê as coisas da mesma maneira e em relação a isso, o Brasil dispõe de tanques Gepard, da produção alemã, e de muitas munições, e estaria disponível a vender essas munições à Alemanha para que a Alemanha possa passar isso para a Ucrânia. Olha, a primeira coisa que eu queria falar era sobre a questão das munições. O Brasil não tem interesse em passar as munições para que ela não seja utilizada na guerra entre Polônia, entre Ucrânia e Rússia. O Brasil é um país de paz. O último contencioso nosso foi na Guerra do Paraguai e, portanto, o Brasil não quer ter qualquer participação, mesmo que indireta, porque eu acho que nesse instante do mundo nós deveríamos estar procurando quem é que pode ajudar a encontrar a paz entre Rússia e Ucrânia. Nós precisamos encontrar alguém, porque até agora a palavra paz é muito pouco utilizada.
Até agora, a palavra paz, eu lembro que quando o chanceler Scholz ele foi muitas vezes à Rússia para tentar conversar, sabe? Mas, de qualquer jeito, a Europa ela passa a ser vítima dessa guerra também, né? Porque ela sofre os percalços dessa guerra, a questão da energia. Ele disse na reunião que a Alemanha votou a utilizar carvão. Ou seja, então, o Brasil tomou a decisão, sabe, de não passar as munições, porque nós não queremos que essa munição seja utilizada na guerra contra a Rússia. Isso. Qual foi a primeira pergunta que você fez? O jornalista fez uma primeira pergunta. Die Frage war nach Ihrer Aussage Em aus dem relação letzten Jahr, àquilo que disse no ano passado, uma entrevista que Zelensky era tão responsável. Entendi agora. Veja, naquela época eu disse uma coisa que eu consegui ouvir a vida inteira. Quando um não quer, dois não brigam. Até naquele momento, para quem não vive na região, sabe, não entendia muito bem por que aquela guerra estava existindo. Uns diziam que era por conta da OTAN se instalar na divisa com a Rússia. Eu lembro de um discurso do Papa Francisco dizendo que as pessoas não podiam esperar que o russo ficasse quieto de colocar um cão latindo na sua fronteira. Hoje eu tenho mais clareza da razão da guerra e eu acho que a Rússia cometeu o erro clássico de invadir, sabe, o território de outro país, portanto a cruz está errada, mas eu continuo achando que quando um não quer, dois não briga, é preciso que queiram paz. E até agora eu, sinceramente, tenho ouvido muito pouco sobre como encontrar paz para a guerra. Eu tenho ouvido muito pouco e por isso que eu tenho proposto a criação de um outro organismo qualquer para ver se consegue encontrar a paz entre a Rússia e a Ucrânia. Eu sei que não é fácil, porque se fosse fácil eles já tinham parado, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sei que eles começam uma coisa e depois não sabem como termina. Eu estava lembrando ao chanceler Olaf Scholz que o Iraque, o Saddam Hussein permitiu a destruição do Iraque por conta de uma mentira. Ele enganou o povo durante anos dizendo que ele tinha capacidade de enfrentar os Estados Unidos, que ele tinha armas químicas. Sabe? A gente tinha o embaixador brasileiro, que era o diretor da agência. Depois do Saddam Hussein não tinha arma nenhuma. O Bush sabia que ele não tinha arma nenhuma, mas era preciso a guerra. E o Bush, então, invadiu o Iraque, destruiu o Iraque. Saddam Hussein foi enforcado e até hoje não se achou a tal das armas químicas, que foi a razão da guerra. Tá? Eu acho que a razão dessa guerra entre Rússia e Ucrânia precisa ficar mais claro. Se é por causa da OTAN, se é por causa do território, se é por causa da entrada na União Europeia, coisa que o mundo tem poucas informações. A única coisa que eu sei é que se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Como, eu não sei. Mas se for preciso conversar com o Putin, se for preciso conversar com o Zelensky, eu não tenho nenhum problema de conversar na tentativa de encontrar paz. O que é preciso é constituir um grupo com força suficiente que seja respeitado numa mesa de negociação e sentar com os dois. Porque, sabe, eu não sei quando é que essa guerra vai parar se continuar nessa inanição que nós estamos vivendo. É isso.